também, ó Pai, a finalização, que o Senhor continue nos abençoando, iluminando e dando sempre esse desejo, essa sede de crescer no conhecimento e na graça do Senhor, ó Pai. Sim, meu Abençoa nossas Pai. vidas, seja na vida dos enfermos, seja na vida do Gustavo, que está lutando, Pai, contra a leucemia. Senhor, tem Pronto. misericórdia dele, apenas um jovem, dê graça na vida dele, conceda que essas possíveis pessoas que estarão doando a medula para ele, que possa ser compatível, Senhor, que tudo ocorra Sim, bem Deus. e o teu nome seja glorificado, Senhor. É a nossa oração que te fazemos, pedindo perdão pelas nossas faltas e orando no nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Depois do nosso bate-papo inicial aí, e também dessa oração, já comecei, pus para gravar a nossa aula aí. Gostei dessa camiseta aí, pastor. Primeira Igreja Batista em Itariri, olha aí. Ficou legal, ficou bacana, bem feita. Muito bem, meus queridos. Então vamos abrir lá, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Ah, aqui, ó, né? Nós falamos sobre o genes, né? Falando aqui dos verbos alguns verbos que aparecem aqui. Agora temos que ir lá para a nossa. Ah, deixa eu ver. Calma aí. Agora vamos lá para a página que nós estamos. Né? Lembrando, nós temos aqui, só fazendo uma revisão rápida, né? As noções do verbo hebraico. Nós temos três ações, são chamadas de simples, intensiva e causativa, e, e essas ações aparecem, né? Elas estão envolvidas com as construções, que são sete, aqui do Kal, Nifal, Piel, Pual, Hitpael, Rifil e Rofal. E olha só, o Kal será sempre na voz ativa, né? E, e o correspondente do Kal na voz passiva é o Nifal. Então, no Kal, né, o sujeito faz a ação. E no Nifal, ele sofre a ação, tá bom? E aqui você tem na parte intensiva, que é fazer com intensidade, aquilo que você faz normalmente no calo, você faz com intensidade aqui no piel. E a parte passiva do piel é o pual, né? Então aqui enquanto você faz, por exemplo, matou, né? Ele matou de forma horrenda. Aqui ele foi morto de forma horrenda, né? E o hit pael, aqui o sujeito pratica uma ação intensivamente ou energicamente, né? Que aí nós usamos o verbo correr, ele correu muito. Então, se é uma coisa que intensiva e energética, ele matou muitos daquela forma. Essa é a parte aqui também que a gente entende do reflexivo, é aquela pessoa que também, né? Por exemplo, como é que eu conjugo o verbo suicidar? Quando, quando a pessoa faz eh, so- nela mesma. Como que a gente traduz isso em português? Ele se matou, né? Ou ele se suicidou. É essa aqui, ó. É o hit paella. Tudo que é nesse sentido de reflexivo. Tá vendo que só aparece ele e o Nifal? O Nifal aparece muito pouco, é mais no hit paella. E aí aqui, claro que o Nifal é a parte mais simples, né? Mas aqui é algo assim bem mais forte. O Nifal não entraria muito aqui no suicidar, ele entraria em outros que é mais leve, né? Por exemplo, ele se machucou. Agora aqui ele se machucou muito, tá bom?
E a causativa no refill, aparece aqui no refill, é quando o sujeito pratica ou leva alguém a praticar uma ação. O refill aqui, ele é um mandante na parte ativa, né? Ele mandou alguém fazer algo. E aqui no Rofal é a parte passiva. Ele sofreu aquilo que o outro, opa, né, falou para fazerem contra ele. Então, essa é as coisinhas um pouco diferente do português. A gente já coloca um- uma outra palavra ajudando para dar a ideia. Que nós vamos traduzir assim. É que eu falei ontem para vocês, quando a gente lê ali na Bíblia e tem um itálico, são essas palavrinhas que acrescentam na tradução para nós, né, entendermos o significado daquele verbo. Então, se, claro, se a gente olhar só o verbo, ele conjugado, a gente vai falar de uma forma que não faz muito sentido. Mas a gente sabe qual que é o propósito daquele verbo. Então, a gente coloca as palavras para ajudar, né? Aqui a gente usou antes, né, o fazer correr, né? Pô, mas fazer correr para nós já são dois verbos, vocês estão entendendo? Só que aqui está um verbo só. Mas é assim que funciona, né? Ele tem que ser entendido assim. E aí, para fazer sentido em português, a gente traduz dessa maneira. Então, só recapitulando um pouco da complexidade do verbo. O segredo é jogar naquelas formulazinhas aquilo que, né, dá para jogar, muda a pronúncia para justamente dar a ideia do verbo que está sendo usado. E os verbos estão divididos em duas partes, fortes e fracos. Os fracos têm as guturais, e são começados aí com nun, vav e yod, ou terminam com rei, ou começam com aleph, e tudo que aparecer essas letras no verbo, a gente já sabe que ele é fraco, então a conjugação dele é diferente do forte, tá bom? E falamos, né, que a ação simples, o kala, né, é o que mais aparece. 68% dos verbos que aparecem na Bíblia, eles estão conjugados aqui no kala. Só que também, né, que é a característica do verbo, a gente vai encontrar ele aqui, tá vendo? Ele está no infinitivo, ó, correr. Mas a gente não vai encontrar ele assim. A gente vai encontrar ele correu, tá? É na terceira pessoa, masculino, singular no passado. É assim que a gente vai encontrar ah, o verbo no dicionário. E aí, é claro, a gente vai ver as várias formas. Daqui a pouco eu vou pegar um dicionário para mostrar para vocês, tá bom? E a gente vê ali nas várias formas como cada verbo deve ser traduzido. Isso aqui é bem interessante. Já já eu vou mostrar isso para vocês. Ok? Assim, só recapitulando bem rapidinho, olha só. Aqui é a tabela. A gente jogou nessa tabela aqui, ó. Aqui ele sempre usa o verbo catal, que é matar. É um verbo fácil para a gente decorar, né? Então, se ele sofreu, né, é, a ação, ó, já tem aqui um num e um hearing, que já sei que está no Nifal. Aqui ele não está praticando, ele está sofrendo, né? Ele é o passivo. Olha o Piela aí, aqui agora ele já está praticando, né? Praticando de forma intensiva. E o Poá, ele está sofrendo a ação de forma passiva, mas com intensidade. E aqui o Ritpaer é o reflexível, né? O Mitkatel quer dizer que ele gerou a sua própria, no caso do Catalo, ele gerou a sua própria morte, tá? E o Refill, né? Aí sim, a gente tem aqui também com no caso aqui, o paradigma é o mal, enquanto o hit paella é o mit ou hit, vai depender se for no verbo fraco é hit. E aqui ele vem como mit, tá no forte, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, tudo com mit, ó, certo? E aí, então,
você tem um mactal, aqui causa e aqui sofre a causa do verbo. Essa é a tabelinha. A gente vai colocar cada verbo aqui usando esses paradigmas aqui. Mas aqui é uma tabelinha mais completa, né? Mas da onde a gente tirou isso? A gente tirou isso daqui, ó. Tá vendo aqui a fórmula? Essa aqui é uma fórmula do singular e essa aqui é a forma do plural e aqui são os masculinos. Aí tem a fórmula feminina do singular e a fórmula ahm, ahm, plural do feminino também. Então, olha só, hoje a gente vai ver aqui, ó, vamos ver cadê aqui? Aqui o incompleto, que é o futuro, que começa aqui, ó, com o Aleph, e o Tav o Yod e o Hirik. São as características que coloca esse verbo aqui, que é o katal, no futuro, tá bom? Mesma coisa. Voz ativa do cal, voz passiva do cal, que seria seria unifal. Aí a voz intensa do refill, a voz passiva, mas com intensidade do rofale e assim por diante. E hoje nós vamos ver o imperativo também. Aí aqui, no imperativo, a gente tem a forma do infinito absoluto. Aqui já, como é nifal, ó, já tem o nictol, na verdade. E o construto ricatel. Então, construto, lembra, é de alguém, é um genitivo. Ele está possuindo alguma coisa, ele tá possuindo aquilo que ele está fazendo. E o absoluto é como aparece mesmo nas formas do infinitivo, que é o que nós falamos lá, que é o catal, por exemplo, está na forma infinitiva. Mas, no absoluto, ele fica conjugado com o nifal, ele fica com nictol. Já muda, né? Já, você vê que sai de um A longo para um chevá, sai de um A breve para um role. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Isso a gente vê no dicionário, tá bom? E aqui, ó, a forma do imperativo, para a gente aqui, tá falando aqui no Nifal, né? É o ri, tá vendo? Ri, ri. E quando a gente vem aqui para o Piel, aí já é calma aí, com Kof. E aqui, ó, no Hit Pael, aí já aparece, ó, Hit Catel. E aí você tem Ractel no Pual, não, no refill e depois não aparece no Rofal. Aqui essa tabelinha, ela faz ao contrário aqui, como eu falei para vocês, aí eu acabo me perdendo aqui. Bom, aí vimos aqui a construção do verbo forte, vimos aqui o lamad, que é aprender ou estudar, o machar, que é governar, catar, escrever, chamar, que é guardar. Ah, sim, nós lemos aqui, né? O texto em hebraico, só recapitulando. Agora, nós vamos para a nossa. Ah, não, nós já falamos sobre isso aqui. Aqui é o passado. Bom, aqui no passado, qual a diferença, só para relembrar que a gente, né, falou bastante ontem? É o sufixo pronominal. Você mantém aqui o verbo como ele aparece, né? E você só acrescenta aqui a terminação final para saber qual é o pronome aqui. Nós conjugamos, lembra? Ani lamadti, né? Eu aprendi. Ata lamadta, tu aprendeste. Lamadti, tu feminino aprendeste. Lamad, ele aprendeu. Lamadda, ela aprendeu, a narnu, lamadnu, nós aprendemos, atem, lamtem, vós aprendeis, aten, né, vós feminino, lemadten, vós aprendestes, rem, que é o eles, lamadu, lamdu, melhor pronunciado, que é eles aprenderam, e ren, elas, lamdu, aprenderam.
muito bem. E aí falamos também do Machado, que é esses verbos principais, né? Esses verbos, eles são os que mais aparecem na Bíblia. Aí aqui escreva em hebraico as formas no perfeito, a gente mencionou um pouco disso, tá vendo? Essa é a forma que ele aparece na terceira pessoa, né? Do masculino singular. E aí colocar eles para cá, né? Como é, conjugando eles, tá bom? Mas isso aqui eu só mencionei na, eh, ontem, né? Por exemplo, Zahar, que quer dizer lembrou, certo? Aí como é que é na terceira pessoa feminino singular? Aí vira Zoheret, Zahar Zoheret, que é ela lembrou. E como é que é chamar? Guardar na segunda pessoa do feminino, que é o at. Aí fica Shomeret, Hazak, ó, Hazak. Aqui é a primeira do plural, Hazakim. Segunda do masculino, plural, que é o kavet, que é ser pesado. Daqui vem a palavra kavod, glória. E kavet fica kovdim. Kaved fica kovdim. Machar na terceira pessoa comum do plural, que é eles, né? Eles, machar, é eles ungir. Aí fica Moshe Hot, terceira pessoa aqui do feminino, tá? E o karat, que é cortar, na segunda pessoa masculino singular, que é o tu cortou, né? Tu cortaste, aí fica aqui, deixa eu só pegar aqui, coret, coret, lacar, olha só, que é pegar na primeira pessoa, então fica loque. Aí muda, sempre vai mudar essas vogais aqui, ó. Bom, agora o futuro. Deixa eu explicar aqui o futuro, como que acontece aqui o futuro no hebraico. Isso tanto no calo, e aqui nós estamos só vendo no calo, tá? Que é o verbo comum, normal, conjugação normal, como eu estou fazendo aqui. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, elas falam, é nessa questão. Então vamos lá, diz aqui, ó. É construído com prefixo mais raiz do verbo mais sufixo. Opa, temos aqui a dica para gente. Suas formas verbais refletem uma ação incompleta. Em português, o futuro do cal corresponde ao nosso futuro simples. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, ela cantará, nós cantaremos. Quanto ao significado, pode ser, aqui é a primeira opção, de futuro, B, de ação habitual ou comum. Isso aqui que é um negócio que eu falei para vocês que às vezes as pessoas confundem o verbo na tradução do presente, ele se pode pôr no futuro ou do futuro pode se pôr no presente. Porque o presente é uma ação que está sendo feita, continuada. E aqui ele também fala sobre modalidade, aí uma questão de condição e finalidade, ou seja, vai depender do contexto, né? E a estrutura sintática em que é empregado, ou seja, é saber as conjugações do nosso verbo e aí traduzir de uma forma que pareça mais com aquilo que faça sentido para a gente, tá bom? Aí olha só como ele é conjugado, né? É com essas é, prefixos, e olha só, esse aqui vem bem no meio e aqui já vem no sufixo a terceira pessoa no masculino singular. Aqui, então, já começa a ter uma diferenciação, né? Enquanto que isso no singular, tá? Aqui no plural, a gente vê, olha só, que já muda o prefixo. Tá vendo? Na primeira pessoa, enquanto no singular é o Aleph e um Segol, aqui na primeira pessoa já é um Nun com o Hirik. Mas na segunda pessoa já mantém, ó, tanto aqui no singular
né, quanto no plural. Porém, o Rolenvav que estava aqui, ó, vira um Shurik no final, tá vendo? Ou seja, tem que colocar dentro dessa regra. Você vai pegar o verbo. Vocês estão vendo que tá, todos eles têm três risquinhos? Por quê? Nós estamos falando de verbos triconsonantal. Verbos com três consoantes. Tá certo? Vamos fazer aqui um exemplo só para fixar, né? E é aprender aqui também. Como é que eu digo né, que eu vou aprender no, no, no futuro em português? Eu aprenderei. É isso aí. Então, como é que fica em hebraico? Eu aprenderei. Ani elemod. Elemod, ani elemod. Eu aprenderei. É, percebe que o Lamad está aqui, ó. O Lamed, o Men e o Dalet. Isso aqui forma o Lamad. Porém, caiu as letras, as vogais dele. Por quê? Porque ele está conjugado no futuro. E aí ele perde o A, vira um Shevá, o A longo vira Shevá, e o A breve aqui vira um role. Ó, esse pontinho aqui, ele está valendo, viu? Esse aqui é um role. Então, elemod. Agora, como é que eu falo em português que nós vamos aprender? Nós aprenderemos, certo? Aí, olha só, nilemod. Nilemod, nilemod, nós aprenderemos. Aí você pensa assim, mas pastor, da onde saiu esse nun aqui, ó? Esse nun saiu aqui do pronome, ó. Tá vendo o nun aqui, ó? Você tem o aleph e o nun aqui. Então ele veio parar aqui na conjugação. Assim como esse aleph aqui, ó, é o aleph do pronome eu, ani, certo? Agora, como é que eu digo? eh, Tu aprenderás em hebraico. Agora pode abrir os microfones que vocês vão começar a ter a experiência aí de falar em hebraico no futuro, conjugar o verbo no futuro. Bem, nós sabemos que aqui é um tav. Aí você pergunta, onde apareceu esse tav? Olha ele aqui, ó, no atá. Então, ele vem aqui, inicia aqui para dizer que esse verbo, lamar, de aprender, ele vai estar no futuro. Então, o tav é o T mais o I, o lamed é o L mais o E, o men é o M mais o O e o D aqui é mudo. Então, como é que eu pronuncio? Tu aprenderás em hebraico? Vamos começar com quem? Com o pastor Amaro, tá todo animadinho aí? Ilemon, alguma coisa assim, né? É, mas ó, T e I fica como? Ti, Que, Quilemo, tilemod. Tem um D, ele é um D mudo, tilemod. Ilemod. É. Agora, como é que é o ele? Ele aprenderá, Eduardo. Olha, você tem um hirik, um iod hirik, que é o I, mais um L e um E e um M, O, D. Como é que eu falo? Ele aprenderá em hebraico. Il, le, Lemod, Lemod, ilemod. Ilemod. Ok? Agora, irmã Ana, olha só, começa com ti, le, mi, di. Opa, agora o Dalet não está mudo, ó. Ele tem um I aqui no final. Ti, le, mi, di. Como é que é? Tu aprenderás em hebraico? Tilimidi. Exatamente. E aí, pastor Amaro, como é que é o ela aprenderá? Olha, mesma coisa, só que o D continua mudo aqui agora, ó. Tile, Quile, mod. Quilemod. Oi? Tile, É, mod. tipo, aquele pontinho em cima ali, não é um I? É um O? Não, é o O. O pontinho é o O, é o Rolen. Ah, Ó, sim. tá vendo esse pontinho aqui, ó? Esse aqui é o Rolen Vav. Qual é o som Certo. dele? O. E se tiver só o pontinho, é um O breve, ó. Aqui é o O longo e aqui é o O breve.
Tá igual lá em cima, Tilemode. Exatamente. Exatamente. Está conjugado da mesma forma. Como é que eu sei quem é quem? E Ah, agora? contexto. Ah, o contexto. É o contexto. Se é uma voz, se o verbo tá, se o verbo anterior está falando que é uma mulher, eu já sei que o próximo verbo vai ser feminino, mesmo que a conjugação seja o mesmo, né, do masculino. É, no Entendeu? português também, né? A gente pode colocar. Exatamente. No português você já, pô, já falou do Não, sujeito, se o sujeito é feminino, tudo que ele fizer vai estar no feminino, né? sim. Claro, o verbo em português é diferente do hebraico. O hebraico, o verbo se conjuga no feminino, mas a gente já sabe ali que o pronome está dizendo para a gente se é homem ou mulher, né? Aí é o pronome, não o verbo. Só para não confundir. Essa é a diferença do hebraico. Por exemplo, você conjuga o verbo no masculino e no feminino. Aqui, ele é igual, por isso o contexto vai dizer para a gente se é ri ou se é atá, se é ela ou se é tu para ele, certo? Agora aqui, ó, anarno, nós aprenderemos. Ni lemod. Anarno ni lemod. E o atem? Olha que interessante. Ti lemdu. Ti lemdu. Vós aprendereis, certo? Tá aqui. E eles aprenderão. Rem e elemdu. Tá vendo o que que mudou aqui? No lugar do tav, você tem um iod e um hic. I, le, mi, du. Agora, vós, mulheres, aprendereis. Ti, le, mi, doná. Ti, le, mo, na. Ti, til, modiná. É isso aí. Como a gente não usa muito essa coisa do futuro, a gente, né? Não, a gente usa em português, mas no hebraico também aparece, só que é mais raro. Então fica. A gente não está muito acostumado com a pronúncia, não. Quando a gente está. Porque quando a gente está lendo uma narrativa, é muito mais no passado, né? Então o passado é mais fácil para gente guardar. Então, meus queridos, é isso aqui. Mas o pastor Amaro, ele falou uma coisa interessante na última aula, eu falei por cima, quem estava encerrando, mas como que a gente nega, coloca o verbo no negativo, na negativa, melhor dizer, é só colocar o lo. Como é que eu digo aqui, ó, eu não aprenderei. Ani lo elimod. Ani lo elimod. Eu não aprenderei isso. De jeito nenhum, é muito difícil. Então é só colocar o não. É isso aí, meus queridos. Bom, aqui é para vocês conjugarem, aí já não é mais aprender, é o machal. Machal quer dizer governar. Eu governarei, né? E aí a gente coloca nessas regrinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele, aí já fica el, ma, ó. El, mel, shad. El, el, meshal, meshold. E o nafal, nafal é cair. Isso aqui é interessante, sabe o nefilim? Sabe o termo nefilim? Que a gente fala para anjos. Como é que a gente chama os nefilim? Que aparece na Bíblia, lá em Gênesis 6? Anjos Anjos caídos. caídos. Por que que se traduz assim? Porque nefilim vem do verbo nafal, que é cair. Então eu cairei, né? E assim por diante. E a pacada é visitar, né? Então, eu visitarei. Agora, tem que colocar naquelas regrinhas aqui para a gente entender.
Esse aqui é legal. Vamos lá. Alguém abra aí no Jó 19:23. Tá no futuro aqui, ó. Esse verbo aqui é bem, bem legal. Quanto Jó isso. 19:23. Quem me Isso, dera pode ler. fosse, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Então, olha que interessante. Me dera, que é o verbo dar, é o verbo Natan. É o quê? Alguém sabe o que é Natanael? Qual o significado do nome Natanael? Eu sabia, esqueci. Dado por Deus. Dado Então por... aqui é dar, só que está colocado no futuro. Então ele que me dera, é de dará. É, quem me dera. Lembra que a gente falou lá do modo e função? É aqui. E ele repete, tá vendo? Agora, por que que ele repete igual? Porque ele está colocando aqui o verbo, né? Quem me dera. Ou seja, na primeira pessoa, né? Isso é legal. E aqui é o verbo yakum, é o verbo levantar. Lê aí o versículo 25, então. O 25 é porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que legal. O yakum aqui, ó. Yakum levantará, tá bom? Mas deixa eu. Calma aí. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Eu vou pegar o dicionário. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ah, sim. Agora vai ser o imperativo. Então, só um momentinho aí que eu vou pegar aqui o dicionário. Ah, sim, eu não conversei com vocês. É, vocês vão querer fazer aquele mesmo esquema? Irmos até as 10 direto? Sim, Por pastor. mim, Por tá mim, ótimo. né? Todo mundo de acordo. O Eduardo fez um joinha. Edu, você está atrapalhando a aula, você fala demais, Edu. Você tem que parar com essas coisas. Está parecendo um Hélio. Ah, sim, não esqueçam de marcar presença, hein? Agora que vi. Ah, não, deixa eu achar um. Calma aí, eu passei demais. Deixa eu ver. Olha só, vamos para esse verbo aqui de levantar, né? Ó, se você apagar esse iod, esse shevá, esse segol, essa parte aqui é o verbo, ó. Estão vendo? As três consoantes aqui. Na verdade, aqui são duas consoantes. Desculpa. Mas vamos procurar esse cum. Ó, então, calma aí, deixa eu mostrar para vocês esse dicionário aqui que eu vou usar. Então, eu vou procurar a palavra cum, que é levantar, o verbo cum. Bom, achei aqui antes o verbo natan. Tá vendo aqui, ó, esse verbo aqui, ó, iten, que é o quem me dera, né? Não é isso que tá a tradução? Verbo dar, dera. Aí, olha só que interessante como que ele aparece aqui. Ele aparece aqui, ó, aqui, vamos ver se vocês vão. Ixi, agora vamos ver se vocês.
Aqui, oh, gente, vai ser difícil isso aqui. Ah, deixa eu baixar isso aqui. Ah, calma, deixa eu interromper isso aqui, acho que vai ser melhor. Ok. Ah, olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Oh, agora como é que eu vou ver também? Vai ser difícil. Tá vendo aqui esse verbo aqui? Bem aqui? Tá escrito Natan. Natan é o verbo dar, no cal, que é o verbo comum. Mas aí ele vem aqui também, aí depois, olha, aparece, pra vocês terem uma ideia, aparece 1.900 vezes. Então é bastante, né? Bastante vezes aparece. Mas aqui ele vem as conjugações. Por exemplo, ele vem aqui, esse PF aqui, ó, conseguem ver? Uhum. Oh, difícil. Esse PF é o perfeito cal. O perfeito é o quê, gente? É o passado. Já aconteceu. Aí ele mostra para mim como que ele está conjugado no perfeito, as formas que aparecem, e ele me dá aqui uma referência bíblica para ilustrar. Então, mas depois ele tem aqui, por exemplo, o imperativo, ele tem aqui no infinitivo, eh, ele tem aqui, olha, ele tem o nifal, passivo. Então, ele vai me dando aqui como que é em cada uma daquelas estruturas, daquelas construções que nós vimos lá no na nossa aula em que eu mostrei as 7 construções, tá bom? E olha que interessante, ele vai falar sobre esse verbo, que é um verbo muito importante, em 2 páginas. Aliás, deixa eu ver aqui. É, não, 1 página e meia. Ou seja, em 1 página e meia ele vai me dar as várias formas como eu posso traduzir ele, entendeu? Eu posso traduzir ele no Rofar como dar, eu posso traduzir ele como presentear, eu posso traduzir ele como oferecer, eu posso traduzir ele como transmitir. Então, tudo vai depender de como ele está conjugado. Ele também pode ser traduzido como por, colocar, assentar. Aí no Nifal, olha só, ele vai ser traduzido como ser dado. Porque no Kal, eu estou dando, no Nifal, alguma coisa está sendo dada. Tá? Então, isso é só para vocês saberem como é importante ter um léxico, um dicionário do hebraico bíblico para você saber o que significa os verbos e as palavras, os substantivos em hebraico quando você não tem esse vocabulário. Então, meus queridos, é isso aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte dos verbos no passado, no presente, passado e futuro. Bom, a única maneira de realmente. Pô, o que que eu fiz aqui? A única maneira disso fazer sentido para vocês é fazendo exercício. Não tem outra maneira. Eu já tive que conjugar muitos verbos para poder ir me similarizando com eles para. E assim, a gente faz com os verbos principais primeiro, porque é os que aparecem mais vezes no texto bíblico. Porém, o que vocês precisam saber aqui, porque infelizmente o nosso tempo não nos permite, é justamente a tradução. A tradução vai ser como a regra no português. Se a gente precisar acrescentar palavras ou outros verbos para dar o significado, a gente vai fazer isso e nós vamos colocar isso em itálico. Aí em Jó, você ainda está em Jó, Pastor Amaro? Tem alguma palavrinha em itálico aí? Deixa eu ver aqui também, só para a gente entender.
Deixa eu ver aqui. Jó 19, 23. Não, essa Bíblia não tem esse detalhe, não, pastor. Ela é Oh. uma Bíblia simples. Ela é atualizada, não tem nada Ah, demais. aqui, ó. Mas na minha aqui tem, ó. Ó, quando você falou quem me dera, o me não está aqui. Não está no hebraico. Ou No seja, original, né? é. Veja bem, não é que nós acrescentamos aqui, é que lá já faz sentido assim. Mas para nós, tem que acrescentar para fazer sentido para a gente. Aí o outro é o versículo 25. Porque eu sei que. Esse que também não está aqui no hebraico. Eu sei, seria assim, literalmente, eu sei, o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Mas olha que interessante isso aqui, para fazer mais sentido, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Ahn, Quem está lendo em hebraico, isso é óbvio, tá? Não é que a gente está acrescentando, mas quando você traduz para o português, você tem que colocar algumas questões, algumas palavras aqui, alguns vocábulos, para fazer sentido para a gente, tá? Então, isso aqui é Pastor, o. Sim. aproveitando o gancho aí, que o pastor está falando desses pronomes e tudo mais que às vezes não estão na tradução original. Uma dúvida que eu tenho, que eu já ouvi algumas vezes, né? E aí quero tirar essa dúvida agora. Salmo 23, quando eu já ouvi alguns dizerem que a tradução correta seria: O Senhor é meu pastor e não me faltará, ao invés de nada me faltará. Isso, verdade? Não? Então, deixa eu. Agora tem que pegar a Bíblia aqui para ver, né? Vamos lá para o Salmo 23. Deixa eu achar aqui. Salmo 18, 19. Vamos lá. Mismor le Davi, Adonai Rui lo Ersar. Exatamente, ó, o Senhor Senhor, mas é assim, ó, Senhor, pastor não faltará. Quer dizer, não faz sentido, né? Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que que ele colocou um artigo aqui? Não, por que que ele colocou um verbo? Porque já está subentendido o verbo. Lembra que eu expliquei para vocês, quando a gente se apresentou, eu falei, Ani Alexandre. Eu, Alexandre, porque o verbo ser está, ele pertence a Deus. Então não se conjuga para as outras pessoas, mas claro que se subentende que eu sou o Alexandre, né? Agora, por que que eu não coloquei aqui eu sou o Alexandre? Eu sou Alexandre, ou eu sou o Alexandre, dependendo como sai na hora, né? Porque é um substantivo, né? É um nome próprio, certo? Mas você sabe que é uma pessoa, né? Então não é o Alexandre, né? O Alexandre Bezerra Dutra, não um Alexandre em milhares, milhões que existem. A dúvida seria do nada e o não, né? Se Não, o Senhor é meu pastor. mas veja bem, essas coisas estão acrescentadas para fazer sentido. Porque se a pessoa fala isso, o nada me faltará, o nada não existe, o também não, o artigo também não, e o verbo também não. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Ou seja, essa pessoa ela está brincando com o texto. Então, como é que fica? Entendi. Ó, literalmente, Senhor, pastor, não faltará. Então, quer dizer que Foi mais ou menos isso que eu ouvi. O Senhor é meu pastor e ele não não, me não tem o faltará, né? Senhor. Também não tem o Senhor Não aqui. tem também.
Não tem o artigo definido aqui. Aham. Então, quer dizer, agora, o israelita, o israelense, lendo isso aqui, ele está entendendo. Mas e o brasileiro? Ele tem que acrescentar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que que ele colocou aqui o Senhor e colocou o verbo e mais uma vez dizendo que não é um pastor qualquer? Por que que ele colocou o Senhor e o meu pastor? Porque o meu, tudo bem, o meu tá aqui conjugado no pastor. Mas por quê? Porque ele está dizendo, olha, não é um Deus qualquer, certo? Não é um Senhor qualquer, é o Senhor. O nome dele está aqui, o nome próprio de Deus aparece aqui. Então, geralmente, essas pessoas que fazem isso, elas fazem uma tentativa de é, se apresentarem como uma pessoa que sabe mais do que os outros que não sabem nada, e acaba ludibriando a pessoa. E vou dizer mais, se ela quer ir mesmo para o original, não tem as vogais facilitando a leitura e não tem separação de palavras, está tudo emendado. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a pessoa que começa a falar isso, você tem que desconfiar dessa pessoa, porque ela está querendo se aparecer, né? Então, ela está fazendo graça aqui, só porque ela sabe um pouquinho mais que a maioria das pessoas, aí ela acha que ela pode falar o que ela quiser, entendeu? Então, é isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, nada, ó, não faltará, não o quê? Ela colocou uma outra negativa. Qual que é a outra negativa que que faz sentido junto com o não? Ele citou ele, né? E ele não me faltará. Não, mas não tem ele aqui. Não, então, assim como também não tenho nada, não tenho o nada, né? Então, mas aí que tá. Se a pessoa, ou vai literalmente do jeito que está escrito, ou você coloca do jeito que faz sentido na língua que você está traduzindo. Percebeu? É que até numa explicação assim, a gente usa várias explicações, né? E tira as espinhas e aí engole aquilo que faz bem, né? E até a explicação que eu ouvi uma vez, faz um tempinho já, é que as coisas podem faltar, mas Deus não falta, né? Então, por isso, seria: o Senhor é meu Aí já é pastor, interpretação, né? não, então, não me faltará. Então, aí é interpretação. E isso aí todo mundo Aham. faz, né? É, Mas essa pessoa está dizendo que não tem o nada aqui, e ela está colocando o verbo, também não tem. Ou seja, quando eu digo o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é a melhor tradução que nós temos em português. Agora, o que quer dizer isso? Aí é interpretação. Aí você tem que ver o contexto, né? Se no próprio versículo não te dá toda a informação, provavelmente você tem que fazer o quê? Ler os próximos versículos, o contexto, né? Quer dizer, qualquer pessoa que lê isso aqui, ela sabe que sim, entre tudo o versículo isolado dá várias interpretações, mas o versículo seguinte, né, pastor, explica bem o que o então, salmista quer dizer quando não vai mas o faltar, né? mais importante não é isso. É o que falta naquele versículo que eu preciso encontrar no contexto. Porque Deus faz isso, ele não precisa dar tudo num versículo só. Sim. Às vezes ele conta uma história inteira. Lembra que Jesus está falando? Perguntaram para Jesus assim: quem é o meu próximo? Pô, Jesus contou a história do bom samaritano. Para quê? Uhum. Para dizer Pode aquele explicar quem é meu próximo, aquele que precisa de mim e está ali na hora. Vocês estão entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Geralmente, quando a pessoa faz isso, ela está querendo aparecer, né? Porque um israelita que ouve isso, ele entende. Ele entende que o não faltará é o nada que. Aí agora já estamos interpretando aquilo que é essencial. Porque a Bíblia diz isso, né?
não vai faltar o pão, né? Isso Deus vai suprir. Ah, e quem tem ali também uma roupa, um teto, e o que comer, já se dê por satisfeito. Então, quer dizer, tem vários outros textos que vai lançar luz para a gente aqui. Mas ele fala, né, de pastos verdejantes, águas, ahn, ele fala aqui, né, o Senhor está comigo. Aí, quer dizer, tá vendo que a presença de Deus aqui, né, não está no versículo 1, está no versículo 4. E assim por diante. Então, quer dizer, versículo isolado é o que você falou. Cara, ó, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, a bondade, a misericórdia, todas essas coisas são essenciais, né? São fundamentais. Ele tá dizendo que não vai faltar nenhuma dessas coisas aqui, né? Se a gente for pensar. O que que é esse nada? Não, Esse, eu até entendi a visão do pregador na época, né, dentro de um cristianismo que a gente tem aí, da, de nada faltar, de eu ter tudo, e Deus da vitória, o Deus que não me deixa dificuldade, né? E eu acho que ele quis abordar isso na ocasião. Eu até entendi, por esse viés, né, que ele quis colocar. Do não me faltará, para ele não me faltará. Nós vamos ter aflições, mas o Senhor vai estar conosco, né? Então, talvez ele quis passar essa mensagem na ocasião. Mas também entendo a visão que o pastor está colocando, que os versículos seguintes ele fala sobre aquilo que é, é essencial, o Senhor vai estar nos suprindo, né? não, quando um camarada começa assim, desse jeito, você pode desconfiar, coisa boa não vai vir aí, por melhor que sejam as intenções dele, quer dizer, ele quer, quem não sabe que Deus é a coisa, é o ser mais importante da nossa vida, mesmo que a gente morra, acabamos de ler aqui no Jó falando disso, que o Jó tinha falta de tudo, de saúde, né, de filhos, de tudo ele tinha falta, mas ele sabia que o Redentor dele vive e que por fim vai se levantar e tá tudo resolvido, tá certo. Mas o cara tinha falta de tudo, e aí, como é que fica? É isso que é o problema, né? É fazer a coisa dentro do seu contexto, mas aí ele pega nisso que não está no texto, mas um monte de outras palavras não está no texto, é por isso que a gente tem em português aquilo que é o itálico, né? Como você falou, pegando aí essa. Quer dizer, é para ajudar a gente em português. Mas o camarada começou a falar desse jeito, esquece. Coisa boa não vem daí, não. Por mais que ele esteja, né, bem intencionado. Ok? Mais alguém tem uma pergunta aqui sobre o futuro? Por isso que chama incompleto, porque não aconteceu ainda, né? Tá bom? Ok? Então vamos agora para o imperativo. Olha só o que a gente precisa entender do imperativo. O imperativo do cal só existe, olha só, na segunda pessoa masculina e feminina. É o tu. Tu para homem, tu para mulher. É, singular e plural. Então, é o tu para homem, tu para mulher e vós para homem e vós para mulher, certo? Que é o atá, at, atem e aten, ok? E aí, então, olha só, diz aqui, sendo utilizado para expressar conceitos positivos, nunca uma proibição. Se eu falar assim, para dar uma ordem para a pessoa, teshevet em hebraico é senta. Não é, por favor, sente-se, é senta aí, eu vou falar com você agora. Senta que lá vem a história. É uma ordem. E como é que eu. Então, eu não posso usar essa imperativo, né, na forma negativa, na forma proibição. Mas, se alguém fala para você assim, não, senta, e o outro diz assim, não senta. O sentar é sempre positivo, certo? E aí, o lo, que é o negativo. O lo pode ser, né? Pode ser usado. Los
Tchevet, não sente. Entenderam? Lembra como nós falamos lá de como é que nega um verbo? Como é que se nega uma ordem? Usando o lo, que é o não. É isso aqui. Mas, continuando, olha só, é formado a partir do futuro do cal, sem os prefixos da segunda pessoa masculina e feminina singular e plural. A presença dos sufixos vocálico, ó, i, iode, e iode aqui, ó. Isso na segunda pessoa feminino singular. E o shurek, o u, na segunda masculino plural. Provoca pequenas modificações na vocalização. Bom, como é que eu falo aqui? Como é que eu dou a ordem para a pessoa? Vai estudar. Você vai estudar. Ó, tá vendo que eu já estou usando um verbo auxiliar e coloquei no infinitivo. Só que eles não fazem assim. Eles falam atá, olha aqui, ó, tilmud. Atá, tilmud. Tilmud, melhor pronunciando. O que quer dizer isso aqui? Como é que eu traduziria isso aqui? É uma ordem para a pessoa estudar. Como é que eu traduziria para o português? Vai estudar. Exatamente. Ou você coloca a ênfase, né? Estuda. Uhum, estuda. Claro que o melhor é, claro que o melhor é vai estudar. Mas se fosse literalmente é estuda. Pronto, acabou. Então a gente tem que saber como que a gente traduziria de uma forma melhor, né? E como é que é para mulher? Tu estuda, vai, você vai estudar. Que é o que a gente usa, a forma que a gente usa no português. Olha, aí já muda, ó. Enquanto que aqui é chilemod, aqui é chilemdi, chilemdi. É assim. Muda aqui como ela falou aqui, ó. Tá vendo aqui a segunda feminina aqui, ó? Como é que termina? Com i e iode, ó. Olha o i e o iode aqui. Perceba que é o mesmo ti, que é a característica do imperativo, é o ti. E aí, como ela disse, tá vendo que aqui tem dois chevás, ó? Dois chevás. Aqui só tem um. Porque o chevá que aparece aqui no masculino é o o aqui, ó. Til, mud. E aqui Tilmidi, Tilmidi. Tem que ter o I e o iode aqui. Assim que a gente constrói o imperativo em hebraico. E como é que vocês, né, vós vão estudar? Como é que eles falam isso em hebraico? Percebam que temos aqui o vós masculino, então fica til, mi, du. Time do vós vão estudar. Vocês aí vão estudar. Seria assim, né, no português, né? E como é que é para vós femininos? Atem tilmodina. Tilmodina, vocês vão estudar. Falando para as meninas, né? E para os meninos, atem tilmidu. Vós estudai. O certo, bonito mesmo seria assim, ó. Estudai. Vós estudai. Como é que estudai? Como é que estudais, né? Estudais. Mas quem fala assim? Aí é que é o problema. Mas é isso. A gente usa o verbo e depois coloca a gente usa um verbo auxiliar e coloca no infinitivo. Vão estudar, certo? Mas aqui é vós estudai, para ficar um português mais bonitinho, né? E ainda tem que colocar o S no final, estudais. Isso é o hebraico no imperativo, ok?
Agora, bom, na verdade, eu estou falando aqui usando, na verdade, desculpa, irmãos, aqui é no imperfeito, é no passado. É aqui que a gente vai, mas o T também tem a ver aqui. Porém, aqui, na verdade, ele muda porque ele vai tirar o prefixo TAV. Seria assim a maneira de falar. Porém, é usado sem o TAV aqui. Aqui agora me empolguei, desculpe. Fiquei preocupado em traduzir a coisa, em pensar em português, mas no imperativo, aí fica aquilo que eu falei, é, estuda, estuda. É assim que funciona. Então, como é que eu falo estuda em hebraico? Lemod. E para mulher, limdi. E para voz, limdu. E para voz feminino, limudna. É isso aqui. Eu me empolguei aqui no passado e coloquei tudo no imperativo aqui. Me perdoe. Então, corrigindo isso daqui. Bem, deixa eu só falar aqui o que está escrito aqui, que ela dá essa ênfase aqui, ó. Repare que o imperativo faz com que os dois Shevá se encontrem lado a lado no começo da segunda pessoa do feminino singular e da segunda pessoa do masculino plural. Mas, já que eles não podem permanecer assim, o primeiro Shevá se transforma em Hirik, que é justamente isso que nós estávamos falando aqui, ó. Senão nós teríamos quantos Shevás aqui, ó? Três. Aqui teríamos dois. Então, a não ser que esteja separado aqui assim e aqui. Por isso que se coloca o Hirik no lugar. Porque o Shevá é mais fraco. É um E, um E, né, menorzinho, mais fraco. E aí acaba virando um I, que é mais, apesar de ser muito próximo, é mais pleno do que o Shevá. Deixa eu ver aqui onde. Opa, calma aí. Passei a página aqui. Vamos ver aqui, ó, para fazer os exercícios, ó. Como é que eu falo guarda? Ó, chamar é guardar. Seguindo aqui, ó, essa regrinha aqui, como é que eu falo guarda? Olha, eu tenho um Ah, sim, agora aqui eu posso escrever, calma aí. Bom, nós sabemos que o verbo é chamar. Chamar é guardar. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, olha só, eu sei que aqui o pontinho, eu sei que eu tenho esse verbo aqui e eu não coloco nenhuma vogal embaixo, como está aqui, né? E eu venho e faço isso daqui, certo? Agora, chamar é guardar, mas agora eu quero que a pessoa guarde. Como é que eu faço? O que que eu acrescento? Ó, che, mud. Aí eu coloquei no imperativo. Aí aqui eu dei ordem. Bom, isso aqui é masculino. E agora para o feminino. E agora vamos começar aqui, ó. Eu sei que o verbo é chamar. Eita, nós. E agora, como é que eu falo guardar no feminino? Guarda. Guarda isso, menina. Hum?
Qual que é o paradigma? Aqui eu tenho o quê? Tenho que fazer o quê? Colocar o hirik no lugar, olha só. Aí fica shi. Qual é o próximo? Me, Isso, ó, Sheva. Aí eu acrescento o hirik e ode aqui, ó. E como é que fica? Shimiri. Shimi. Shimiri é o guarda para tu, feminino. Onde está esse paradigma? Aqui os paradigmas, ó. Tá vendo aqui? Isso daqui vai substituir isso daqui, porque aqui está sendo, tá, a gente traduz como o infinitivo, né? Mas aqui, quando você conjuga, ele vem para essas vogais aqui, ó. Isso é chamado de desinência vocálica. Bom, então agora quero ver se vocês vão conseguir, né, fazer o vós guardem, ou melhor, vós guardais. Sabe quando fala guarda meu mandamento? É essa a ideia. Então, qual que é o verbo? Tamar, Isso. o verbo eu sei, agora falar ele nessa pronúncia aí, Calma, vamos lá. O que que nós temos que fazer aqui? Ó, nós já sabemos. Olha aqui, ó, o paradigma é aqui, ó. Ele já deu para a gente aqui. Então, shi, mi, Me, e aí eu me, coloco um u no final, o shurik, mishiru. Guardais os meus mandamentos. Mishiru mitzvot me, li. Guardai meus mandamentos. Mas isso é para masculino. E como é que é para voz feminino? Vamos lá, vou fazer aqui fora, tá? Ó, faltou um pontinho aqui. Ó, já sei que o verbo é esse aqui. E aí, como é que fica? Eu ponho um me, Sheva, ok? noite cevado, Shemo, Shemo, re, ao sufixo aqui que muda, que é a marca do feminino, na. É isso aqui, Amaro. She, Shemorina. Morena. Shemorina. É isso aí. Tá conjugado aqui no plural, né, da segunda pessoa feminino. É isso daqui. Agora, deixa eu ver se tem algum. É, vamos ver se tem alguns exercícios aqui para a gente ver. É, sim, vamos lá para o Salmo 37. E leia para a gente aí o versículo 3. confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Isso aí, olha só. Então, beta é o quê? É o verbo Confiar, é, Confia? isso, é imperativo. Você está vendo que ele não fala confiar, ele fala confia.
Isso aqui é bem interessante. Ba Adonai, V-A-C, o que é AC? Ou Adonai, todo mundo sabe, né? Confia no Senhor e AC é o quê? Não tá Faze, aí, faz. Porque aí faze. faz, o Tov é o bom, né? O bem. Olha que interessante. AC é o imperativo do verbo assar, que é o verbo fazer. Então, esse exemplo aqui é ótimo. Tem aqui vários, hein? Ó, confia do Senhor e faz o bem. Ah, agora olha só a próxima. Shechan Eretz. Como é que está a tradução? Faz o bem. Habita na terra. Então, olha que interessante. O Shekhinah é habitar. E aqui ele está no imperativo. Shechan, habita. É uma ordem também. Habita na terra. E aí, olha só, tem mais um U-D-A, emuná. Esse U aqui é um E, é uma conjunção VAV. E o verbo de E está traduzido como aí? E Faz, alimenta, não, Oi? E alimenta? é o alimenta-te da verdade. Então, essa palavra alimenta-te, ele está conjugado aqui, que é o imperativo de o alimentar é o infinitivo, e alimenta-te, te alimenta ah, da verdade, que é o imperativo. Emuná é da palavra verdade, emet, mas ele está conjugado aqui, né, para que a pessoa entenda que é para ela se alimentar da verdade. Ficou legal isso aqui, hein? Ah, olha só, esse versículo aqui é muito bom do 37:5, que eu gosto muito do Salmo 37. Ó, eu vou ler aqui em hebraico e vocês vão só traduz a parte que eu ler, tá? O Gol al Adonai darechecha, que quer dizer, confia, não, entrega. Entrega, entrega. entrega. Entrega ao Senhor o teu caminho. O vetar alive vehu ia a c, que quer dizer, entrega o teu caminho ao Senhor e Confia Confia. nele. agora, olha esse verbo aí que vocês acabaram de traduzir, ele está lá no começo do 37:3, tá vendo? Betar. Perceberam Confia. que é o mesmo? Isso. O que muda aqui é esse shurek, que é o vav conjuntivo, que é o e. Ó, entrega o teu caminho ao Senhor e confia alaiv vehu yase. O que diz? Entrega o teu caminho ao Tudo, Senhor, confia, tudo mais ele fala. E o mais ele fala. E o mais ele fará. que é o alive, que é você. Aqui que está, irmão Eduardo. O alive aqui não é, isso que está falando, mas é a melhor tradução para o português, tá bom? Ver hu e ele e a se fará. Agora, esse verbo aqui que não está destacado aqui, mas é o finalzinho, ó, e a se, ele é o verbo fazer, mas ele está no passado, presente ou futuro? Futuro, né? Porque está traduzido aí, mas como é que eu sei que ele está no futuro aqui em hebraico? Qual é uma das Eu sempre características que coloca o verbo no futuro? Qual é o prefixo?
ou é o iode ou é o tav. Como é que esse verbo começa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu levantar aqui. Calma aí, puxa vida, aqui era Porque a melhor. gente não está vendo, pastor. Pois é, agora que eu caio a ficha aqui. Vocês só estão vendo em português. Desculpa. É verdade. Deixa eu apagar aqui para chegar lá. É que nem todo mundo tem o livro, né? Uhum. Nossa, isso aqui é demorado, hein, gente? Calma aí, eu tenho que tirar isso aqui para poder subir o negócio. Gente do céu. Aqui, meus queridos. Ok. Agora sim, nossa, é que eu estou olhando um livro aqui. Olha, vamos lá então. Aqui, ó. Esse é o verbo. Que verbo que é esse aqui? É o verbo confiar, mas aqui ele está no Confia. imperativo, betar. E aqui, ó, temos um vave, confia no Senhor e esse. Esse aqui, esse verbo aqui, ó, ele tá aqui, ó. E esse daqui, olha só, ele tá aqui no final, ó. Só que aqui ele tá na forma do imperativo. E aqui ele tá na forma do futuro. O verbo é esse daqui, quer ver, ó? Eita, gente do céu, é difícil aqui, hein? Rapaz, o que que é isso? Ó, É o verbo fazer, né? É, tá vendo que esse aqui é o Ain, tá? Não é esse aqui não. Ele era para ficar assim, ó. Assar. E Esse é o verbo assar, ó. Que é o verbo fazer. Mas aqui, por causa disso daqui, eu sei que ele tá no futuro. do iode? É, que é o prefixo que me coloca ele no futuro. Mas vocês vão perceber também, ó, que mudou aqui as vogais, ó. Uma característica de que o verbo está conjugado é que muda as vogais. Isso aqui é legal, hein? E o que que é o gol? É o entrega no Ah, imperativo. Agora ficou legal. Bom, ah, é claro, tem que fazer os exercícios, decorar aqui as regrinhas para fixar. Vocês fazendo isso, porque vocês têm um livro, né? Aqueles que têm o livro, fazendo isso fica mais fácil, certo? Muito bem. Imperativo aqui, tem, tem alguma pergunta? O infinitivo aqui vai ser fácil. O que que é imperativo para nós é a mesma coisa para eles, é, que é a ordem. Uma ordem. É. Agora, como é que é? A ordem é sempre positiva, né? Agora, quando alguém, como eu dei o exemplo, quando alguém fala para alguém fazer algo e o outro, um terceiro, entra na conversa e diz para não fazer, como que a gente nega, então, ou combate a ordem? Usando o lo. negativa, não é? No caso, seria o lo? O lo. Exatamente. Ok, meus queridos? Ok? Sim. Sim. Certo. Muito bem. Então, oxe, o tempo foi aqui hoje, hein, rapaz?
Ah, então vamos começar o infinitivo, porque deixa eu ver aqui. Ah, sim, e a gente deixa para segunda-feira, a gente vai deixar o caule e vamos punir fado. Vocês perceberam que até agora a gente só está fazendo, né? É a parte ativa do verbo. Nós vamos começar na próxima aula a parte passiva. Nós estamos fazendo a ação. Depois nós vamos sofrer a ação, tá bom? Mas então vamos para o infinitivo. Então vamos lá para uma explicação aqui do infinitivo. O infinitivo existe o construto e o absoluto. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Infinito construto. Funciona como substantivo verbal, admitindo preposições inseparáveis ou sufixos pronominais. As preposições a gente vai ver já já aqui, e o sufixo a gente já sabe o que vem no final. Sua forma é igual à da segunda pessoa no masculino singular do imperativo do qual, na maioria dos casos. Frequentemente são anexados ao infinitivo construto as preposições le, a, para, B, quando, enquanto e que, quando, enquanto. Lembra das preposições be, que, lê? Então, é isso aqui. Olha só, exemplos. Machal, governar, que é como a gente traduz na terceira pessoa, como é que ele fica no infinitivo? Mechol. O que que muda? Você tira aqui, agora deixa eu usar aqui. Aqui, nós estamos aqui, ó. Machal, você tem uma desinência vocálica aqui, ó. O A longo vira um chevá e o A breve vira, olha só onde eles colocaram o pontinho aqui. Esse pontinho era para estar aqui, ó. Mas eles, acho que foi um erro aí, então vamos ignorar. E aí o mechol, entenderam? Uhum. Isso no construto. Agora, quando a gente pega o verbo lamad, que é aprender, e a gente quer colocar ele no infinitivo, a gente, olha só, faz a mesma coisa. Cai o A, entra o Chevá, cai o A breve e entra o Rolem. Aí como é que eu leio isso aqui? Ó? De lamad vira, quem consegue ler isso aqui? Lemode. Exatamente. Lemod. Isso aqui, uma explicaçãozinha no construto. E no infinitivo? Funciona como verbo, podendo expressar a ideia básica da raiz. Não admite prefixos ou sufixos. Sua função é dar um sentido adverbial ao verbo. Para estar ajudando aqui, que normalmente o acompanha. Pode ter a conjunção VAV prefixada a ele. Exemplo. Aqui ele dá a palavra, a forma para a gente, ó. É, dabar é falar. Mas isso, na terceira pessoa, no caso, seria ele falou, certo? Mas no infinitivo vira daber, falar. E o shipat, shipot, na verdade, que é julgar, e bo, que é ir. Então, aqui ele já está no absoluto, no infinitivo absoluto. Bo é ir, chipot é julgar e daber é falar. Vamos fazer aqui uns exercícios só para fixar. Bem, a gente sabe o que nós vamos ter que fazer aqui no construto, né? E no infinitivo absoluto, aí já vai mudar de acordo com a palavra. O construto aqui, nesse sentido, é melhor, mas deixa eu só ver aqui o negócio.
Oh. Ah, sim, ó. O que vai mudar aqui para gente agora é isso aqui, ó. O VAV pode ter a conjunção VAV prefixada a ele, no caso, mas é ligando o verbo aqui. Agora aqui tá bem estranho isso aqui, mas deixa eu. Eu vou deixar esse infinito absoluto para depois. Eu vou ficar aqui com o construto que está mais claro aqui. Aqui cada palavra. Deixa eu ver aqui no dicionário, calma aí. Ok. Deixa eu ver aqui. O bo. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, por causa do tempo, deixa eu fazer aqui no construto, que está sendo tudo conjugado aqui, e depois o infinitivo absoluto, eu acho que ele vai ter o shepat, shepat. É, nós vamos fazer isso aqui, ó, para depois a gente dar a tradução, tá bom? Só para nesse infinito absoluto aqui, eu fiquei na dúvida aqui, agora não estou lembrando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que ela fala. É, vamos aqui traduzir o. Não, não, deixa eu. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar isso aqui por enquanto, que agora eu não estou reconhecendo aqui, mas eu vou. Deixa eu, deixa eu fazer uma revisão disso daqui, mas eu acho que dá para a gente adiantar pelo menos a tradução, né? Pacad, visitar. Podem escrever aí na tradução. Pacad é visitar. Ah, sim, mas vamos ver se vocês conseguem ler esses verbos aqui. Quem consegue ler esse próximo verbo? Eu tenho um shin, um kamix, um het, e um patá e um veit. Quem consegue ler? Vamos forçar um pouquinho aqui a leitura, pelo menos. Fala de novo aí. Eu tenho um shin e um kamix. Um shin é som de SH. Eu tenho um het e um patá e um veit. Isso aqui é uma gutural. Então é chá, Chamava, não, isso chamava. é chá, ra e o veit. Chá, ra, vi. Shahaveh, Shahav. shahaveh. Shahav quer dizer deitar. Agora, essa aqui a gente já leu algumas vezes. Tashi, Ó, machal, que é Machado, governar. Machado. Machal é governar. E esse aqui, olha, é um shin, mais a, chá, o fei é o F, e o A e o T. Fica como? Chá, Shafat, chafate. A Shafat, tradução é julgar. Chafat é julgar. Opa, isso aqui nós já sabemos, que é o Lamed, aprender. Aprender. Como é que é aprender em hebraico? Lamed, Lamad. Lamad. Lamad, É, porque ele está conjugado aqui na terceira pessoa. Agora, esse aqui, ó, é o
Kof é o som de que, mais o Camex, o Reish e o Patá, e o Veit no final aqui de novo, ó. Fica K, K, Reish com A, Ra, Ca, ra, K, Ra, ra, e o Veit no final. Fica como? cará, ver, Carav. cará. Carave quer dizer aproximar. Esse aqui a gente conjugou ele, né? Que é o matar. Como é que é matar em hebraico? Ó, mesmo K, ó, o Kof, é o Ca, Kof mais o Kamex, Gadol, aí tem o Tet mais o Patá e o Lamed no final. K, Catal. Catal, exatamente. Por isso que o pessoal Exa fala, né? Eu vou te catar, eu vou te catar. é. É capaz. É capaz É igual aquele que de você ensinou ontem. Eu fiquei curioso com aquele lá. Eu vou dar um rolê. dar um rolê. É Rolê é interessante. andar. Por que que o pessoal Ah, fala? Será que tem a ver com... Será que tiraram isso pode ser, né? Vou dar um rolê. Que É andar, é, então, em hebraico. é andar. Ah, como é que é o verbo que a gente. Qual é o texto bíblico que a gente. É, Então, dar um rolê é andar e catar é matar. Então, aí já é, já já estou vou te aprendendo hebraico. catar, Já. vou te pegar, né? Vou te matar. Aí, Edu, vou dar um rolê aí em Toledo, Edu. Passar frio aí nessa tua terra. Toledo é mais frio do que. Tchau aí, Edu. Ah, esses dias fez 8, fez 8? Fez 8, é. Madrugada fez 8. Tá bem frio. Eita. 14 durante o dia. Tá maluco, rapaz. Tô fora desse frio. Aqui já tá frio em Itanhaém. Hoje eu tô em Praia Grande, mas em Itanhaém tá um pouco frio. Você também tem casa em tudo quanto é lugar, hein, pastor Amar? Na casa da minha mamãe aqui. Ah, que maravilha. Tô na benção. Meus queridos, então eu acho que é isso aí. Deixa eu ver, eu vou ver essa coisa do infinitivo aqui. Por que que acontece? Eu às vezes eu confundo o infinitivo do hebraico moderno com o hebraico bíblico. No hebraico moderno, como ele fala aqui, né, a gente usa muito o lamed. Por exemplo, quando eu pegar aqui, ó, o pakad, visitar. Agora, visitar no infinitivo é livkar. É, por exemplo, lamad. No infinitivo, no hebraico moderno, é lilmod. Então, eu preciso entender aqui uma coisinha para eu... porque tem diferença do hebraico moderno para o hebraico bíblico. O katar fica liktal, karav, likrav. Ele muda, tá entendendo? No hebraico bíblico para o hebraico moderno para o hebraico bíblico, ele muda algumas coisas e outras são idênticas. Eu estou com medo aqui de estar confundindo essas coisas aqui, porque o infinitivo no hebraico moderno é muito mais fácil. É só colocar o lamed e o le, né? O le, e aí ele fica. Na verdade, nem é o le, é o li. Então, vamos deixar isso para a próxima aula para eu
revisar isso aqui. Muito bem. Mas a gente pode abrir aqui para perguntas, colocações do que vimos até aqui, ou da própria língua no geral. Temos aí uns minutinhos, vamos aproveitar esse tempo, porque amanhã não teremos aula, né? Só na segunda-feira que a gente volta, tá bom? E aí depois a gente tem que ver um outro dia da semana que seja bom para todo mundo. Menos terça-feira para mim. Qual dia da outra semana, além da segunda, é bom para vocês? Quinta-feira? Para mim era Podem, melhor na Simone. quinta, mas Pode tem ser que na ver com a Mara. Mara. Pode ser quinta, Não tem Mara? Pode ser? problema não. Pode ser na quinta-feira para mim, tá ótimo. É, porque aí na Não, sexta-feira vocês já não. fazem a prova, né? Essa prova, só pela misericórdia de Jesus. Ao quadrado. Bom, o que vocês vão fazer é, vocês vão ter, né, a liberdade de olhar na apostila. Então, é bom que vocês tenham aí o livro, que vai ser com consulta. Mas ela está na plataforma, não está? Ela está na plataforma. Tá na plataforma, tá lá no grupo. Não sei por Ah, que que então você tá não bom. tem ainda. Eu vou te Não, mandar, Mara. PDF. porque eu não Isso, mandei, manda, manda. mandei imprimir, né? Mas eu vou. Se está na plataforma, já serve para mim. É, aí baixa, vai baixando as páginas que você vai ter na aula, né? Pastor, acho que está na plataforma do primeiro módulo, né? Não Isso, desse agora, né? da primeiro modo. Ah, pastor, mas eu vou fazer aquilo, viu? Agora que a gente vai finalizar o curso, aí depois eu vou começar a assistir os vídeos no YouTube para me aprender, porque é bastante Nossa, interessante. Gostei muito da sim, matéria, sim. mas a cabeça não. Estou com muita coisa com essa TCC aí, com um monte de coisa aí, trabalho, igreja, enfim, né? Então, mas eu estou gostando bastante, pastor. É tanto o hebraico quanto o grego, eu gostei bastante, né? Não é bicho de sete cabeças, não. É falta da gente se esforçar mais mesmo e estudar, pelo menos da minha parte, né? Uhum. É Olha, verdade. é, Ainda vou conversar com o senhor em hebraico aí, nem que seja um pouquinho. pois é, isso que às vezes me atrapalha, porque é o seguinte, por exemplo, a gente não conversa em hebraico bíblico, a gente conversa em hebraico moderno. Você está entendendo? É, sim, É, isso quer dizer o seguinte, que no hebraico bíblico a gente só lê e traduz. Agora, para conversar, para falar, aí tem que ser no hebraico moderno. Eu acho que o Ah, pastor Perto comentou alguma coisa sobre o grego também, alguma coisa nesse sentido também. É a mesma coisa. O grego moderno é diferente do grego bíblico. Não entendi. É que no caso aqui é para a gente para estudar a Bíblia, né? Para teologia, né? É, para ler e traduzir, mas no sentido de saber usar o dicionário. Tá entendendo? Entendi. É saber pegar esse aqui e chegar naquilo né, tá olhando um texto ali, você, poxa, tem essa palavra aqui. É isso aí que o Eduardo falou, porque senão vem qualquer pessoa e fala o que quer, e aí? Como é que você vai saber se é aquilo mesmo? Como é que vai ser? É verdade, né? É. Não, porque a pessoa acaba misturando um pouco de verdade, mas fazendo uma lambança que não tem porquê, Mas, pastor, pela entende? sua experiência, assim, nesse sentido que o Eduardo falou, tem alguma, assim, a versão do Almeida tá bem bacana, assim, não tá? Ou tem alguma coisa que o senhor viu, assim, que não ficou legal pelo original?
Então, na verdade, as passagens. O Almeida é um gênio, né? É um gênio. O que acaba sendo difícil não é a tradução dele, não. É aquelas passagens realmente que são bem complicadas, né? E não é complicado só no português, não. É complicado no grego e é complicado no hebraico. Tá Entendi. Então, entendendo? tem algumas É, passagens que deixam um pouco de polêmica, assim, né? que elas têm a mesma polêmica no hebraico quanto no grego. Se elas têm a polêmica ali, elas vão ter a polêmica em português. E aí você precisa de mais informação. Agora, tem coisas assim, por exemplo, que você tem que entender a ferramenta, né, que o tradutor tinha para traduzir. Por exemplo, nós falamos aqui de Jó, né? Sabe aquela passagem que a Bíblia diz que a mulher dele fala para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre? Uhum. No original tá abençoa o teu Deus e morre. É mesmo? É, mas E a gente faria. Mas, deixando a chibata na mulher e a mulher falando uma coisa boa. não, mas é aí que tá, porque você não estava lá para ver, para ouvir e ver como ela falou. Seria um Não faz sarcasmo, sentido. pastor, da parte dela? Oi? Hã? Seria um sarcasmo da parte dela? Totalmente. Total, cara. Como é que você traduz ironia, sarcasmo? Hoje em dia, as pessoas falam, né? Falam alguma coisa, ou fazem piada, tal, e elas falam assim, ó, contém ironia, porque as pessoas não conseguem, né, mais interpretar a ironia. Aí imagina o Almeida, ele pensou, falou, pô, isso aqui não faz sentido. Como assim abençoa o teu Deus e morre? E aí ele vira para ela e fala assim, mas você fala como uma louca, né? Daria Deus o bem e eu não receberia, daria o mal e eu também não receberia. Então você vê que o contexto explica, mas eu só estou citando esse caso para mostrar a dificuldade da tradução, certo? Como é que você traduz isso? Sarcasmo, ironia, não é? É, agora, é complicado, por exemplo, tem textos que, né, que fala que os montes saltam de alegria. Aí você fala, pô, isso aqui é uma figura de linguagem. Mas quando você vai para expressões do reino milenar, fala que os montes vão ser achatados. Aí você pensa, opa, aqui será que é uma figura de linguagem? Ou a terra vai voltar ao que era no Jardim do Éden? Porque as montanhas, elas surgiram quando na Bíblia? Depois do Dilúvio. dilúvio. Você está entendendo? E o que que é o milênio? É restauração, né? Da terra como era no Éden. Está entendendo? Então, quer dizer, você traduz, beleza, não é tão difícil. Tanto no hebraico quanto no português quer dizer aquilo. Mas e aí, como é que interpreta? Tem que, tem que ter um contexto aí mais Pastor, amplo. eu vi uma explicação uma vez que que aquele texto que fala lá em Gênesis que o filho de Agar e o filho de Sara estava, parece que Sara não gostou de uma brincadeira que o Ismael estava fazendo com Isaac, mas eu ouvi uma vez um pregador falar que ele estava tentando bulinar do menino no original. É isso mesmo ou o senhor nunca viu nada sobre isso? Então, aqui é uma outra coisa que aparece no texto bíblico que chama de. Estava aqui na minha cabeça agora e eu. Eufemismo. Então, a Bíblia, para não usar certos temas, certas palavras vulgares, ela usa eufemismo.
certo? Por exemplo, você não fala que o rei Saul foi na caverna evacuar. Você fala que ele foi cobrir os pés, Hum, certo? A Bíblia entendi. evita um vocabulário vulgar. Então, ali, com certeza, para ela ter se incomodado, ele não estava brincando uma brincadeira saudável, vamos dizer assim, com o irmãozinho mais novo dele. Eu não lembro o que que é a palavra lá, teria que olhar e buscar um dicionário para entender. Mas o contexto já diz para gente. Então, coisa Entendi. boa não era. Tanto que a Sara chegou para Abraão e falou assim: agora é a hora de despedir dela e dele. E foi muito difícil pro Abraão, entendeu? Mas a Sara, aquilo está ali para mostrar para gente que chegou um momento em que o filho da escrava não poderia herdar, né, junto com o filho da livre, entenderam? O Abraão estava se afeiçoando muito por Ismael. E isso seria um grande problema para o propósito de Deus, que era com Isaac. Então, esse texto quer dizer que, claro, a gente está especulando, mas o contexto diz isso, que a Sara falou: opa, chega, não quero mais isso. Ou seja, não foi a primeira vez que o Ismael brincou assim com o menino, de um Sim, jeito inconveniente. Não está no texto, porque o texto não relata o dia a dia deles, mas usa uma história do dia a dia para mostrar que aquilo provavelmente estava acontecendo. E aí fica claro, aquela brincadeira não era uma brincadeira saudável. Bom, qual era a brincadeira? Aí teria que olhar para o texto para ver se ele fala. Porque, como eu disse para vocês, a Bíblia usa de eufemismo, né? Que é o eufemismo? É pegar uma palavra muito pesada e amenizar ela, né? Ou pegar uma palavra vulgar e modificar ela para não ser tão vulgar, para não ficar coisa com vulgar. É isso. entendi. Então, meus queridos, era isso que eu queria falar. É, eu tô vendo aqui no dicionário, né? Cara, é isso aqui mesmo. Eu acho que vai ser esse paradigma aqui mesmo que eu estou passando aqui para o hebraico bíblico e não com essa preposição. Frequentemente são anexados ao infinitivo construto as preposições bequele. Ah, tá. Ah, sim. Ok. Agora eu estou começando a lembrar isso aqui. Isso aqui vai aparecer no texto. Então, a parte vai ser realmente essa desinência vocálica aqui para isso daqui. Ok, ok. Mas no absoluto eu não tô lembrando. Por que que elas não colocaram aqui a desinência? Ah, tá bom, mas deixa eu verificar isso aqui direitinho. E na próxima aula a gente faz isso aqui, tá bom, meus queridos? Muito bem. Mais alguma pergunta? Mais alguma curiosidade? Alguma colocação? Não, pastor, por hoje está tranquilo. Então vamos dormir em paz, sonhando com o hebraico que só vai voltar na segunda-feira. Segunda e depois na quinta, não é isso? Vamos combinar assim, então? Segunda e quinta, até lá, a prova de vocês já vai estar pronta e vocês vão poder consultar esse livro, certo? Se não tiver o livro, vai ter mais dificuldade, né? Então, tenha o livro nas mãos, ok? Para fazer a prova. Agora, como é uma prova, né, que vocês têm que ver as letras e confirmar as letras,
façam essa prova com o tempo, não façam correndo, não, porque vocês podem confundir uma letra e responder errado. Isso é muito comum nas línguas bíblicas, né? Porque se você confundir, por exemplo, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, olha para mim aqui na tela aí. Isso aqui é um Dalet, mas olha como ele parece com o Reish. É verdade ou não é? Aham. Então, só aí já dá para errar. Ok, meus queridos irmãos, então vamos encerrar com uma oração. Irmão Eduardo, ora por nós aí. E depois, irmã Ana, fala para a Juliette assistir, passar o final de semana assistindo essa aula para ela estar na segunda-feira com a gente, tá bom? É certo, pastor. Oremos ao Senhor. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Pai, obrigado pela semana, obrigado por mais um dia de ensinamento, Senhor. Obrigado pela vida do pastor, a Deus tem colocado à disposição para nos ensinar, a Deus. Nos dê uma noite de descanso, Pai, que nós possamos repousar e, assim, se o Senhor nos permitir, segunda-feira estarmos juntos novamente para aprender um pouco mais, a Deus, essa língua que é tão importante para interpretar a sua palavra, Senhor. Amém. Deus, nos dê uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Cada irmão possa ter, Deus, um culto abençoado no final de semana e Sim, que nós Pai. possamos voltar e estarmos aqui juntos para mais uma vez nos empenharmos em aprender do Senhor. Te Sim, louvamos e Deus. bendizemos o teu nome, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Meus queridos, então, que Deus abençoe um bom final de semana e Amém, voltamos pastor. aqui na segunda-feira no mesmo horário. Shalom, shalom. Não Amém. esqueçam de marcar presença aí, hein? Obrigado, meu Até professor. mais. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, irmã Ah, Ana Até Carla. mais, irmãozão. tchau, Tchau, irmã. fiquem com Deus. Tchau, tchau.